Ele achou que estava se livrando de mim. Mas o que aconteceu depois, ele nunca vai esquecer. O relógio na tela do notebook marcava 9h47, quando minha vida profissional de 2 décadas desmoronou em uma chamada de vídeo de 12 minutos. Lembro-me de cada detalhe daquela manhã de quinta-feira. O café ainda quente na minha caneca preferida. Um presente da equipe pelo meu aniversário de 40 anos. A blusa azul marinho que escolhi pensando nas reuniões do dia. E aquele frio na boca do estômago quando vi a notificação. Rogério Lima convida você para uma videoconferência. 21 anos. Era esse o tempo que eu havia dedicado à Suprema Sistemas. Comecei como auxiliar administrativa aos 21 anos, ainda sonhando em terminar a faculdade de administração. Lembro do primeiro dia, do cheiro de café misturado com carpete novo no escritório da Savassi, em Belo Horizonte. Desde então, tinha construído minha vida em torno daquele prédio espelhado na Avenida do Contorno. Silvia, precisamos conversar sobre reestruturação, disse Rogério, seu rosto preenchendo minha tela com aquela expressão ensaiada que eu conhecia tão bem. Depois de 15 anos trabalhando juntos, eu sabia identificar cada nuance de suas máscaras corporativas. Essa era a que ele usava quando estava prestes a fazer algo calculado e cruel. Claro, Rogério, respondi, mantendo o profissionalismo que sempre foi minha marca registrada. Ajeitei-me na cadeira do home office, arranjo que mantínhamos desde a pandemia, e forcei um sorriso. A empresa está passando por mudanças significativas, continuou ele, suas palavras soando como um script decorado. Estamos reavaliando processos, competências. Você entende, não é? Entender? Eu entendia mais do que ele imaginava. Entendia. Cada projeto que desenvolvi, cada hora extra não paga, cada ideia minha que ele apresentou como sua nas reuniões com a diretoria. Entendia principalmente o brilho nos seus olhos quando, 3 meses atrás, contratou aquele consultor de inovação recém-formado, com metade da minha idade e experiência. Suas competências, ele fez uma pausa estudada, não se alinham mais com a nova direção que pretendemos seguir. Senti o gosto amargo subir pela garganta. Na minha mesa, a caneca de café tremia levemente em minhas mãos. Olhei para a pequena suculenta no canto da escrivaninha, presente da minha amiga Tainá quando foi demitida há 2 meses, para trazer vida ao seu cantinho, ela disse. Agora entendia o sorriso triste em seu rosto. Estamos preparando um pacote de desligamento, continuou Rogério, sua voz metálica através dos alto-falantes. O RH entrará em contato ainda hoje, com os detalhes. Quero que saiba que valorizamos muito sua contribuição todos esses anos. Contribuição. A palavra ecoou em minha mente como uma bofetada. Pensei em todas as vezes que passei madrugadas finalizando relatórios, nos almoços cancelados, nas festas de aniversário dos meus sobrinhos que perdi. Pensei na vez em que reorganizei todo o setor de operações em plena pandemia, garantindo que ninguém ficasse para trás na transição digital. Alguma pergunta, Silvia? Olhei fixamente para a tela, estudando cada pixel do rosto de Rogério. O mesmo Rogério que há 3 anos, durante minha promoção a gerente de operações, disse que eu era o pilar fundamental da empresa. O mesmo que agora me descartava como um arquivo obsoleto. Não, Rogério, está tudo muito claro, respondi, surpreendendo-me com a firmeza na minha voz. Vou aguardar o contato do RH. Quando a chamada terminou, fiquei imóvel por longos minutos, observando meu reflexo na tela escura do notebook. A mulher que me encarava de volta não era mais a mesma que havia entrado naquela videoconferência. No lugar da funcionária dedicada e leal, via surgir algo diferente, algo que ainda não sabia nomear, mas que fazia meu coração bater mais forte. Peguei o celular e abri a conversa com Tainá. Seus últimos dias na empresa voltaram à minha mente. As desculpas vazias, o processo apressado, o olhar de pena dos colegas. Ela tinha passado pelo mesmo teatro, o mesmo discurso ensaiado. Você estava certa, digitei. Chegou minha vez. A resposta veio quase instantaneamente. Já estava esperando por isso. Vamos almoçar amanhã? Tem muita coisa que precisamos conversar. Olhei para a pilha de documentos sobre minha mesa. Projetos,
planilhas, relatórios. 21 anos de história corporativa, concentrados em papel e dados digitais. Dados que eu conhecia como a palma da minha mão. Dados que contavam histórias que Rogério preferia manter escondidas. Claro, respondi para Tainá. Amanhã está perfeito. Desliguei o notebook e me servi de mais café, agora frio. A suculenta na mesa parecia mais viva do que nunca, suas folhas verdes apontando para o alto como pequenas lanças. Tainá estava certa. Ela realmente trouxe vida ao meu cantinho. E agora, essa vida estava prestes a tomar um rumo que Rogério jamais poderia prever. Naquela noite, dormi com um sorriso no rosto pela primeira vez em meses. Porque enquanto Rogério achava que estava se livrando de um problema, não percebia que estava, na verdade, criando seu pior pesadelo. E eu tinha acabado de acordar. A primeira noite após uma demissão tem um gosto peculiar. É uma mistura de raiva, medo e, surpreendentemente, alívio. Passei horas revirando na cama, revivendo cada momento dos últimos 21 anos. Quando finalmente adormeci, sonhei com aquela sala de reuniões do 12º andar, onde tantas vezes vi Rogério apresentar minhas ideias como se fossem dele. O café com Tainá estava marcado para 11h30 no Café Confraria, aquele charmoso sobrado verde musgo na rua Antônio de Albuquerque. Cheguei 20 minutos antes, escolhendo uma mesa no Jardim dos Fundos. O aroma de pão de queijo recém-saído do forno me trouxe uma onda de memórias. Quantas reuniões de trabalho eu havia tido ali? Quantos relatórios tinha revisado naquela mesma mesa? Ainda pedindo cappuccino com canela extra? A voz de Tainá me arrancou dos pensamentos. Ela estava diferente dos tempos de escritório. O cabelo, antes sempre preso num coque rigoroso, agora caía em ondas soltas pelos ombros. Usava um blazer vermelho que nunca seria permitido no código de vestimenta da Suprema. Algumas coisas nunca mudam. Sorri, mas minha voz falhou na última palavra. Outras precisam mudar, ela respondeu sentando-se. E trouxe alguém que vai nos ajudar com isso. Uma terceira mulher se aproximou da mesa. Reconheci imediatamente Rosane Costa, ex-coordenadora financeira que havia sido convidada a se retirar 6 meses atrás. A primeira semana é a pior, disse Rosane, puxando uma cadeira. Você fica remoendo cada detalhe, pensando no que poderia ter feito diferente. Mas depois, ela abriu um sorriso enigmático. Depois você percebe que é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Franzi a testa, confusa. Melhor coisa? Acabei de perder 21 anos da minha vida. Não, Silvia. Tainá inclinou-se sobre a mesa. Você acabou de recuperar o controle da sua vida e chegou a hora de usar tudo o que aprendemos naquela empresa. Durante as próximas 2 horas, entre xícaras de café e fatias de bolo de cenoura, Tainá e Rosane me contaram sobre a consultoria que haviam montado. A RTS Consultoria, um acrônimo de seus nomes, já estava atendendo 2 empresas pequenas, com foco em gestão operacional e financeira. Mas precisamos de você, disse Rosane. Sua experiência em operações é exatamente o que falta para expandirmos. Enquanto elas falavam, minha mente vagava para a pasta de arquivos que havia baixado na noite anterior. E-mails, relatórios, planilhas, tudo metodicamente organizado durante anos. Não por paranoia, mas por precaução. Afinal, quando se trabalha tanto tempo com alguém como Rogério, aprende-se a manter registros. Tem algo que vocês precisam ver, falei abrindo meu notebook. Lembram do Projeto Águia? Os olhos de Tainá se arregalaram. O Projeto Águia havia sido a menina dos olhos de Rogério no ano anterior. Uma reestruturação completa que, segundo ele, economizaria milhões. O que ninguém sabia era que os números haviam sido manipulados. Tenho tudo documentado, continuei, mostrando as planilhas originais e as versões ajustadas que Rogério apresentou à diretoria. Cada alteração, cada e-mail, cada reunião onde ele mudou as projeções. Isso é explosivo, murmurou Rosane, seus anos de experiência financeira reconhecendo imediatamente a gravidade das manipulações. E tem mais, abri outra pasta.
Lembram da Márcia do RH? A que pediu demissão ano passado? Tenho os e-mails onde Rogério praticamente a força a sair depois que ela questionou as políticas de promoção. Tainá pegou seu celular, digitando. Rapidamente. Acabei de marcar uma reunião para hoje à noite. Tem uma pessoa que você precisa conhecer, Silvia. Quem? Melhor conversarmos pessoalmente. Digamos apenas que você não é a única que tem interesse em ver certas verdades vindo à tona. Naquela tarde, organizei meticulosamente meus arquivos. Cada documento contava uma parte da história. Uma história de abuso de poder, manipulação e desrespeito sistemático. Mas também era uma história de resistência silenciosa, de pequenos atos de documentação que, unidos, formavam um dossiê devastador. Às 19h, estacionei meu carro em frente a um restaurante no Lourdes. Tainá já estava lá, acompanhada de um homem de meia-idade que reconheci das fotos institucionais. Carlos Mendes, diretor nacional de operações da Suprema Sistemas. Senhoria Ferreira. Ele estendeu a mão, seu aperto firme contrastando com o sorriso gentil. Tainá me contou sobre sua situação. Acredito que temos muito a conversar. Enquanto o garçom servia vinho, Carlos explicou que a matriz estava preocupada com os resultados da filial de Belo Horizonte. Os números não fechavam, as metas pareciam infladas e havia rumores de insatisfação generalizada. Precisamos de provas, ele disse, seus olhos fixos nos meus. Algo concreto que justifique uma auditoria completa. Abri meu notebook mais uma vez, mas agora com um propósito diferente. Não era mais sobre vingança, era sobre justiça. Sobre corrigir anos de irregularidades que afetaram dezenas de vidas. Vou precisar de garantias, falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Não apenas para mim, mas para todas, as pessoas que foram prejudicadas nos últimos anos. Carlos assentiu, tirando um cartão do bolso. A matriz está preparada para fazer o que for necessário para corrigir essa situação. E ele fez uma pausa significativa. Para recompensar adequadamente quem nos ajudar nesse processo. Voltei para casa naquela noite com a cabeça girando. No banco do passageiro, minha pasta de arquivos parecia pulsar com vida própria. Em casa, a suculenta na minha mesa de trabalho havia ganhado um novo significado. Não era mais apenas sobre sobrevivência, mas sobre crescimento mesmo. Nas condições mais adversas. Peguei meu celular e digitei uma mensagem para Tainá e Rosane. Estou dentro, tanto na consultoria quanto no resto. A resposta de Tainá veio com um emoji de fênix. Bem-vinda ao seu renascimento. Deitei na cama aquela noite com um plano se formando em minha mente. Rogério havia me ensinado sem querer sua lição mais valiosa. No mundo corporativo, informação é poder. E eu, silenciosamente, havia acumulado poder suficiente para mudar todo o jogo. A antiga Silvia havia morrido naquela videoconferência de 12 minutos. A mulher que acordaria na manhã seguinte era alguém completamente diferente. Alguém que sabia exatamente o que precisava ser feito. As semanas seguintes passaram como um tornado. Durante o dia, mergulhava na estruturação da RTS Consultoria com Tainá e Rosane. À noite, organizava meticulosamente cada evidência contra Rogério. O pacote de desligamento da Suprema havia sido generoso. Generoso o suficiente para me dar tempo de executar cada passo do meu plano com precisão cirúrgica. Nossa primeira grande conquista na consultoria veio através de uma ex-cliente da Suprema, Marina Santana, CEO de uma startup de tecnologia que estava insatisfeita com os serviços de Rogério há meses. Marquei um café com ela no Verdemar da Rajagabaglia. Silvia, que surpresa boa! Marina me abraçou calorosamente. Fiquei chocada quando soube da sua saída. O que aconteceu? Reestruturação, respondi com um sorriso sereno. Na verdade, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Estou com um novo projeto e gostaria de te apresentar algo. Enquanto explicava sobre a RTS Consultoria, percebi o brilho nos olhos de Marina crescer. Ela sempre havia sido uma das minhas principais aliadas na Suprema.
embora Rogério fizesse questão de monopolizar o contato com ela. Então vocês três se uniram? Tainá, Rosane e você? Marina riu. Rogério deve estar tendo pesadelos. Vocês eram as únicas que realmente faziam aquela empresa funcionar. E é exatamente por isso que podemos oferecer um serviço muito mais personalizado e eficiente. Expliquei, abrindo meu notebook para mostrar nossa proposta. Sem burocracias desnecessárias, sem relatórios maquiados. Marina ergueu uma sobrancelha. Maquiados. Então você sabia sobre os relatórios alterados do último trimestre? Sim, eu sabia. Na verdade, fiz uma pausa estratégica. Foi um dos motivos da minha saída. 2 horas depois, saí do café com nosso primeiro contrato de peso assinado. A empresa de Marina seria nossa porta de entrada no mercado de tecnologia. Mais importante, seria nossa primeira vitória direta contra a Suprema. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem de Carlos Mendes. Auditoria aprovada. Começamos na segunda. Prepare-se. Olhei para a suculenta na minha mesa, agora acompanhada de 2 novas mudas, presentes de Tainá e Rosane, para celebrar nossa primeira semana de consultoria. As 3 plantas, diferentes mas igualmente resilientes, pareciam uma metáfora perfeita para nossa parceria. A segunda-feira chegou com um peso diferente no ar. Da janela do meu home office, observei a cidade acordar enquanto checava as últimas notícias do mercado. Foi quando vi a mensagem no grupo de ex-funcionários da Suprema. Auditores da matriz no escritório. Rogério está uma fera. Tainá me ligou imediatamente. Começou. Helena do RH acabou de me contar que ele está convocando reunião atrás de reunião, tentando alinhar as narrativas com a equipe. Tarde demais, respondi, abrindo meu e-mail. Era hora de enviar o dossiê anônimo que havia preparado. Ele pode tentar manipular pessoas, mas não pode manipular números. Não dessa vez. O dossiê era uma obra-prima de documentação. Cada alteração de relatório, cada e-mail comprometedor, cada testemunho de ex-funcionários, tudo organizado. Cronologicamente, com referências cruzadas e análises detalhadas. Anexei também gravações de reuniões onde Rogério admitia, sem saber que estava sendo registrado, várias de suas práticas questionáveis. Você tem certeza? Perguntou Rosane durante nossa videoconferência diária. Depois que enviar isso, não tem volta. A volta já não existe há muito tempo, respondi, olhando para a foto da minha antiga equipe na Suprema. Isso não é só por mim. É por cada pessoa que ele prejudicou ao longo dos anos. Cliquei em enviar e observei o e-mail partir para 5 destinatários estratégicos na matriz: Recursos Humanos, Compliance, Diretoria Financeira, Carlos Mendes e o CEO. Os dias seguintes foram um turbilhão. Enquanto a auditoria se desenrolava na Suprema, nossa consultoria começou a ganhar força no mercado. A notícia de que 3 ex-executivas haviam se unido para criar uma alternativa mais ética e eficiente correu rapidamente. Acabei de sair de uma reunião com os auditores. Carlos me escreveu numa quinta-feira. Eles estão impressionados com o nível de detalhamento das evidências. Rogério está sendo chamado para explicar cada inconsistência. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era Márcia, a ex-gerente de RH que havia sido forçada a sair. Silvia, sua voz tremia. Os auditores me procuraram. Querem meu depoimento sobre tudo. E o que você vai fazer? Houve uma pausa longa. Vou contar tudo. Cada ameaça, velada, cada manipulação. Sabe o que é irônico? Sempre tive medo de falar porque achava que ninguém acreditaria em mim. Agora, tem uma fila de pessoas querendo ouvir a verdade. Depois de desligar, fiquei contemplando a cidade pela janela. As luzes de Belo Horizonte piscavam como estrelas urbanas, cada uma potencialmente representando alguém que, como eu, estava reescrevendo sua história. Meu celular vibrou com uma mensagem de Marina. Reunião amanhã às 9 horas? Tenho 3 empresas interessadas nos serviços de vocês. Sorri, respondendo rapidamente.
Em seguida, abri o site que Tainá havia acabado de finalizar para a RTS Consultoria. O slogan brilhava na tela, transformando desafios em oportunidades. Abaixo, nossas fotos. 3 mulheres sorridentes, confiantes, donas de suas próprias histórias. O karma é implacável, Rosane sempre dizia, e ela estava certa. Enquanto Rogério enfrentava o escrutínio da auditoria, nós estávamos construindo algo novo, algo melhor. A antiga Sílvia teria sentido pena. Teria se perguntado se não estava sendo muito dura, muito vingativa. Mas a Sílvia de agora, ela sabia que algumas vezes a justiça precisa de uma mãozinha do destino e de um dossiê muito bem organizado. Olhei para minhas suculentas, agora florescendo em seus vasos. Como elas, eu havia encontrado força nas adversidades. E como elas, estava apenas começando a mostrar do que era capaz. É curioso como o universo às vezes conspira para que tudo aconteça no momento exato. Numa terça-feira chuvosa de junho, enquanto eu apresentava um projeto para novos clientes no shopping Diamond Mall, Rogério enfrentava sua última reunião com o comitê de auditoria no prédio da Suprema, a apenas 3 quarteirões de distância. Como vocês podem ver, nosso diferencial está na transparência total com o cliente. Expliquei para o grupo de executivos que nos assistia. Tainá controlava os slides enquanto Rosane distribuía as propostas impressas. Cada número, cada meta, cada resultado é documentado e verificável. Vi alguns sorrisos irônicos entre os presentes. Todos ali conheciam a reputação da Suprema Sistemas e seus relatórios criativos. Nossa proposta era um tapa com luva de pelica em tudo, o que Rogério representava. Foi durante o coffee break que recebi a mensagem de Carlos. Acabou. Reunião extraordinária do conselho amanhã para oficializar o afastamento. Mantive minha expressão neutra, mas por dentro, meu coração disparou. Tainá, que estava ao meu lado servindo café, percebeu minha respiração mudar e discretamente apertou meu braço. Deu certo, sussurrei quando ficamos sozinhas. Amanhã ele cai. E hoje fechamos mais 3 contratos. Ela sorriu. Você tinha razão. Às vezes o universo tem um senso de humor interessante. De volta ao escritório que havíamos alugado, no Funcionários, um espaço charmoso com vista para a Serra do Curral, encontramos Rosane debruçada sobre planilhas financeiras. Precisamos contratar, ela anunciou sem rodeios. Os números não mentem. Estamos crescendo mais rápido. Do que podemos atender? Tenho alguns nomes em mente, respondi, pensando nos ex-colegas da Suprema que haviam me procurado nas últimas semanas. Pessoas talentosas que foram descartadas como nós. Meu telefone tocou. Era Márcia. Ele sabe. Sua voz tremia. Rogério, acabou de sair da reunião com os auditores e está diferente. Nunca o vi assim. Ele conectou os pontos, Sílvia. Sabe que foi você. Senti um arrepio descer pela espinha, mas não era de medo. Era de satisfação. Como ele reagiu? Tentou manter a pose, mas dava para ver que estava devastado. Ficou repetindo que isso era impossível, que você não teria como ter acesso a tanta informação. Mas aí um dos auditores mostrou os registros de todos os projetos que você conduziu, todas as reuniões que você documentou. Desliguei o telefone e compartilhei as novidades com Tainá e Rosane. Celebramos discretamente com uma garrafa de vinho que guardávamos para ocasiões especiais. A justiça, brindou Rosane. A competência feminina, completou Tainá. A transformação, concluí. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como fogo no palheiro pelo mercado corporativo de Belo Horizonte. Rogério Lima, o intocável diretor da Suprema Sistemas, havia sido afastado por condutas incompatíveis com os valores da empresa. O comunicado oficial era diplomático, mas os bastidores ferviam com as verdadeiras razões. Você viu o LinkedIn dele? Tainá me mostrou seu celular. Já atualizou o status para em transição de carreira. Abri meu próprio LinkedIn e fui surpreendida pela quantidade de notificações. Nosso post sobre as vagas abertas na RTS Consultoria
havia viralizado no meio corporativo. Ex-colegas, profissionais do mercado e até mesmo clientes antigos da Suprema demonstravam interesse em trabalhar conosco. Acho que criamos um movimento sem querer, comentou Rosane, analisando os números de acesso ao nosso site. As pessoas estavam esperando por algo assim, uma alternativa ética, liderada por mulheres que conhecem o mercado por dentro. À tarde, recebi uma ligação de Carlos Mendes. Você construiu algo impressionante aqui, Silvia, ele disse. Não só o dossiê, mas toda essa nova empresa. A matriz está de olho em vocês. Para nos processar, brinquei, mas com uma ponta de seriedade. Para terceirizar projetos, ele riu. Afinal, vocês três conhecem nossos processos melhor que ninguém. E, diferente do Rogério, sabem como fazer as coisas do jeito certo. Após desligar, fiquei observando nossas suculentas. Agora um pequeno jardim na janela do escritório. Cada nova muda representava uma vitória, um cliente conquistado, uma pessoa que decidiu confiar em nossa visão. No fim do dia, quando já estava sozinha no escritório, recebi um e-mail inesperado. O remetente fez meu coração parar por um segundo. Rogério Lima. Você venceu, dizia a mensagem curta. Sempre soube que era inteligente, mas nunca imaginei que fosse tão estratégica. Parabéns. Não respondi. Em vez disso, abri o arquivo onde guardava a foto do meu primeiro dia na Suprema Sistemas, 21 anos atrás. A jovem Silvia sorria timidamente para a câmera, cheia de sonhos e inseguranças. Se ela pudesse ver onde eu estava agora, meu celular vibrou com uma mensagem de Marina. Reunião amanhã com o conselho da minha empresa. Queremos a RTS como consultoria oficial. E mais, trago 3 indicações. Sorri, digitando uma resposta rápida. Em seguida, abri nossa apresentação institucional para fazer alguns ajustes. No slide de abertura, abaixo do logo da RTS, acrescentei uma nova frase. Porque algumas vezes é preciso perder tudo para encontrar seu verdadeiro valor. As luzes da cidade começavam a se acender lá fora, pintando o céu de Belo Horizonte, com tons de dourado e roxo. Em algum lugar, Rogério provavelmente estava empacotando suas coisas, preparando-se para deixar a sala que ocupou por tanto tempo. Mas aqui, no 15º andar do nosso novo escritório, eu estava apenas começando, e dessa vez, as regras do jogo eram minhas. 6 meses se passaram desde a queda de Rogério. O tempo suficiente para transformar uma vingança em legado. Naquela manhã de dezembro, o sol já castigava Belo Horizonte quando estacionei meu carro. Na garagem do nosso novo escritório, agora ocupávamos um andar inteiro no edifício JK, na Raja Gabaglia. Nosso crescimento havia sido tão expressivo que a mídia local nos apelidara de as Fênix do Vale da Eletrônica. Bom dia, dona Silvia, cumprimentou Joana, nossa mais nova assistente administrativa. Sorri ao perceber que ela usava um tom de rosa similar ao do nosso logo, uma escolha que certamente não era coincidência. Entrei na minha sala e fui recebida pelo pequeno jardim de suculentas que agora ocupava toda a extensão da janela. 21 mudas, uma para cada ano que passei na Suprema. Mas agora, elas não representavam mais anos perdidos, e sim lições aprendidas. Reunião em 5 minutos. Tainá colocou a cabeça para dentro da sala. E você não vai acreditar. Quem está querendo nos contratar? Na sala de reuniões, Rosane já organizava as apresentações no telão. Nossa equipe, que começara com 3 pessoas, agora contava com 15 profissionais. A maioria, mulheres que haviam enfrentado situações similares às nossas em suas carreiras anteriores. A Suprema Sistemas quer nos contratar como consultoria externa. Tainá soltou a bomba assim que fechou a porta. Carlos Mendes acabou de me ligar. Senti meu coração acelerar. Não de medo ou raiva, como acontecia meses atrás, mas de uma satisfação profunda e serena. Aparentemente, continuou Rosane. Depois que o caso do Rogério veio à tona, várias outras filiais começaram a passar por auditorias. A matriz quer implementar um novo sistema de gestão e compliance.
E eles querem a gente, completei, deixando a ironia da situação pairar no ar. Na verdade, Tainá sorriu. Eles querem especificamente você, Silvia. Carlos disse que o conselho ficou impressionado não só com a precisão do seu dossiê, mas com a forma como você conduziu todo o processo. Com inteligência e elegância, foram as palavras dele. Peguei-me relembrando aquela fatídica videochamada de demissão. Como Rogério havia subestimado não apenas minha competência, mas minha capacidade de transformar uma derrota em vitória. A reunião com a matriz será na próxima semana, continuou Tainá, em São Paulo. Vamos apresentar nossa proposta mais ousada, sugeri. Não apenas consultoria em gestão, mas um programa completo de reestruturação cultural. É hora de mudar o jogo por dentro. Naquela tarde, enquanto revisava a proposta que apresentaríamos, recebi uma notificação do LinkedIn que me fez parar. Rogério havia visualizado meu perfil. Por curiosidade, busquei o dele. Estava trabalhando como consultor independente em uma cidade do interior. Uma queda e tanto, para quem costumava se vangloriar de seus contatos no mercado. Silvia, Márcia, agora nossa gerente de RH, interrompeu meus pensamentos. A nova turma do programa de mentoria está pronta para começar. São 15 mulheres, todas com histórias incríveis de superação profissional. O programa de mentoria havia sido ideia de Rosane. Um projeto para ajudar mulheres que enfrentavam situações de assédio moral e desvalorização no trabalho. Em 6 meses, já havíamos impactado mais de 50 profissionais. Saiu a matéria, gritou Tainá da sua sala. Em segundos, ela e Rosane já estavam na minha sala, celulares em punho. A reportagem do principal jornal econômico do estado destacava nossa trajetória. RTS Consultoria. Como 3 executivas transformaram. Demissão em império. O texto detalhava nossa história sem mencionar nomes específicos, mas qualquer um do mercado saberia ler nas entrelinhas. É hora de abrir aquela garrafa de vinho que guardamos da inauguração, sugeriu Rosane. Enquanto ela buscava as taças, percebi Marina entrando no escritório. Ela havia se tornado não apenas nossa maior cliente, mas também uma amiga próxima e conselheira. Vim pessoalmente trazer uma notícia. Ela anunciou, seus olhos brilhando. Acabamos de fechar com 3 multinacionais. Elas querem implementar o mesmo modelo de gestão que desenvolvemos para minha empresa. E adivinha? Todas têm filiais em outros estados. Acho que vamos precisar de mais vinho, brincou Tainá. Naquela noite, muito depois que todos já haviam ido embora, fiquei sozinha no escritório. Da janela do 20º andar, Belo Horizonte cintilava sob o céu estrelado. Peguei meu celular e abri a foto que havia tirado 1 ano atrás. A suculenta solitária na minha mesa de home office, presente de Tainá no dia da minha demissão. Para trazer vida ao seu cantinho, ela havia dito. Mal sabia que aquela pequena planta se tornaria o símbolo de algo muito maior. Abri meu notebook uma última vez e digitei um e-mail. Prezado Sr. Lima, notei sua visita ao meu perfil hoje. Imagino que esteja acompanhando nossa trajetória. Quero que saiba que sou grata. Sua decisão naquela videochamada me libertou de 2 décadas de submissão e abriu caminho para meu verdadeiro propósito. A propósito, a Suprema acaba de nos contratar para reestruturar seu modelo de gestão. Pensei que gostaria de saber. Atenciosamente, Silvia Ferreira, CEO, RTS Consultoria. Cliquei em enviar e desliguei o computador. No reflexo da tela escura, vi uma mulher diferente daquela que, 1 ano atrás, tremia diante de uma videochamada de demissão. Vi uma líder que havia transformado dor em poder, medo em coragem e vingança em propósito. Ao sair, parei para regar minhas suculentas. A primeira, a que começou tudo, havia se transformado em um pequeno arbusto, com flores delicadas brotando entre suas folhas. Como ela, eu havia florescido nas condições mais adversas. Algumas pessoas tentam te enterrar, murmurei, relembrando um ditado que Rosane sempre citava. Sem perceber que você é semente. Tranquei o escritório e desci para o estacionamento. Minha mente já planejando os próximos passos.
Amanhã teríamos a primeira aula do programa de mentoria, 3 reuniões com potenciais clientes e uma sessão de planejamento estratégico para a expansão nacional. Rogério havia tentado me reduzir a uma nota de rodapé em sua história corporativa. Mal sabia ele que estava apenas escrevendo o prefácio da minha. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.